Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está acompanhando os meus vídeos, essa é a correção do PET volume 4, semana 4 de língua inglesa do 9º ano. Essa é a primeira página da atividade que vocês já conhecem, onde encontram aí o objetivo e a habilidade a ser alcançada com essa atividade, e peguem o seu caderno, seu material, seu dicionário, não deixe de fazer seu vocabulário com as palavras que você não conhece e aquelas que você costuma esquecer. Leia as orientações e enunciados com bastante atenção e eu vou deixar na descrição desse vídeo os links com as correções dos volumes 1, 2, 3 dos PETs e as semanas anteriores do PET 4. Nessa atividade vocês têm aí uma tirinha, né? E aí com o título e as informações abaixo aí do desenho e algumas também no desenho. Então, o que vocês vão fazer primeiro? Que vocês já sabem. Vão fazer aquela leitura dinâmica, né, onde vocês vão conectar aí as palavrinhas que vocês já conhecem, aquelas que vocês sabem que parecem com a do português, né, as cognatas, e se precisar uma palavrinha ou outra, vocês vão buscar no dicionário para entender melhor aí o sentido do texto. Então, vamos fazer uma segunda leitura para melhor compreensão, e aí vamos começar a responder, tá? Só pelo título já dá para entender sobre o que eu estou falando. Olha só. How to train for a Netflix marathon. Algo que todos vocês devem fazer de alguma forma com alguma coisa que vocês gostam aí, né? Que é maratonar. Filmes, séries, jogos, seja o que for. E aí, nesse caso aqui, a gente está falando de séries, né? Provavelmente por ser na Netflix. O que significa em português a expressão How to train for a Netflix marathon? Então, em português, esta expressão é como treinar para uma maratona na Netflix, né? E aí observem bem os dois quadrinhos, porque eu tenho aí no quadrinho 1, né? Tá escrito assim, Find a Motivation. Spoiler, spoiler, 2 lá atrás, tá vendo? A pessoa sentada na mesa tampando os ouvidos com muita raiva, porque os dois lá no fundo estão comentando sobre a série que estão vendo. E o que está sentado, ele não quer ouvir, porque ele ainda não viu, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver aí o sentido da palavrinha spoiler. E lá no quadrinho 2, tá falando assim, get the chair. Tá pedindo para você conseguir aí, né, um calçado confortável. Nós vamos ver aí agorinha mesmo também. O que é necessário, então, para treinar uma maratona na Netflix? Encontrar uma motivação e adquirir um calçado apropriado. Quando a gente falou lá, né, da motivação no primeiro quadrinho, que vocês acham que está motivando esse homem sentado aí tampando os ouvidos? Ele não vai querer saber de spoiler, ele não vai querer ficar ouvindo os outros comentando sobre uma série que ele ainda não viu. Então o que ele vai fazer? Ele vai querer devorar essa série, aí ele vai maratonar mesmo, ele vai pegar um dia inteiro e assistir a série toda, porque aí se alguém ficar comentando lá no ambiente de trabalho dele, ele já viu, aí não vai ter problema, né? Então essa vai ser a motivação dele. O que é necessário para treinar para uma maratona na Netflix? Então, encontrar essa motivação, né? Cada um vai encontrar a sua e adquirir aí um calçado confortável, porque você vai ficar muitas horas, né? Fazendo isso. De acordo com o primeiro quadrinho da ilustração, o que são essas maratonas? Então, vamos lá. De acordo lá, né, com o quadrinho, tá falando lá dentro, tá pretinho aí o fundo, né, do escrito, então talvez fique um pouquinho difícil para vocês verem, mas quem tiver a apostila aí vai conseguir enxergar direitinho. Tá falando que é um trabalho difícil. Onde está vermelhinho, no primeiro quadrinho está escrito assim, Marathons are hard work. Essa expressão hard work significa um trabalho árduo, um trabalho difícil, tá? O que é preciso ter para terminar uma maratona? Uma fonte adequada de inspiração. Então, logo em seguida, quando ele fala que a maratona é um trabalho árduo, ele fala também que sem, né, uma fonte adequada de inspiração, você não vai conseguir terminar, tá? De acordo com o segundo quadrinho da ilustração,
o que é preciso ter para alcançar sucesso na maratona. Então, lá no segundo quadrinho, de acordo com o menininho feliz aí, ele tá na mão, né? Ele tem na mão aí o notebook dele, que ele vai maratonar, as séries dele, e um sapato bem confortável, porque ele vai ficar muitas horas, não é isso? Então, um calçado adequado e confortável é o que está dizendo no quadrinho. Na primeira linha, procuring the appropriate footwear. Então, tá vermelhinho também aí no preto, talvez não dê para vocês enxergarem direitinho, mas está escrito appropriate footwear, que é um calçado adequado, tá? Confortável. De acordo com o site Dicionário Popular, spoiler é uma gíria que se refere a quando alguém revela informações sobre alguma parte de uma obra de ficção, como um livro ou um filme, sem que a outra pessoa tenha visto antes, que é o que está acontecendo lá no primeiro quadrinho. Então, essa palavra tem origem do verbo em inglês spoil, que significa estragar. Ou seja, a pessoa está estragando, né, a expectativa do outro que ainda não viu a série ou ainda não leu o livro. Tendo em vista essa definição, você se importa quando alguém lhe dá spoiler sobre séries ou filmes? Por quê? E aí é uma resposta pessoal. Porque tem gente que se importa muito com isso, não gosta de saber nenhum detalhe sem que ela tenha visto antes. Tem pessoas que adoram ficar perguntando, e aí, o que vai acontecer, né? E não se importam de ter um spoiler, de ter pessoas comentando sobre a série. Ela vai continuar vendo do mesmo jeito porque ela vai querer saber, ela vai querer ver por ela mesma. Então, isso depende muito de cada um. Resposta pessoal, cada um responde da sua maneira, tá? Na questão 7, está pedindo para vocês identificarem e sublinhar ou destacar no texto, né, na tirinha da atividade desta quarta semana, as palavras abaixo. Em seguida, vocês vão relacionar as colunas de acordo com essa classe gramatical de cada palavra em inglês. Então, essas palavras estão lá no texto, marathon, finish, you e appropriate, e nós vamos, então, colocar em ordem aqui, né? Me perdi aqui um pouquinho, colocar em ordem aqui, de acordo com os tempos verbais, não, as classes gramaticais, né, dessas palavras. E aí a primeira palavra, marathon, lá no texto, né, ela é um substantivo, né, é algo que dá nome às coisas. Então, não, substantivo. Depois eu tenho a palavrinha finish, que é a última linha lá do primeiro quadrinho. You will never finish. Você nunca terminará. Então, verbo finish, terminar, né? Tá aqui, número 2, verb. Depois eu tenho you. You aparece, né, no primeiro quadrinho também, onde fala essa linha mesmo que eu falei agora. You will never finish. You é um pronome, né? Você, pronoun. E depois eu tenho appropriate, que é um adjetivo. Esse adjetivo está se referindo ao calçado, lá no segundo quadrinho, onde fala appropriate footwear. Então, calçado apropriado, um calçado adequado. E aí, eu tenho aí um adjetivo. Vamos fazer então uma revisão rapidinha de gramática aqui. Nessa atividade, vocês viram algumas classes gramaticais, né? Essas 4 aí que a gente falou agora. E aí, só para relembrar vocês sobre os pronomes, né? O pronome é a classe gramatical de palavras que acompanha ou substitui um substantivo ou um outro pronome, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando-o no espaço e no tempo. Os pronomes em inglês são pronomes pessoais, que a gente tem em português também, personal pronouns, e aí eu tenho os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo, que a gente já viu também em outra revisão, né? Os pronomes do caso reto são aqueles que exercem a função de sujeito da frase, vão estar sempre antes do verbo. E os pronomes do caso oblíquo são os object pronouns, são os pronomes que vão exercer a função de objeto da oração. Então, eles vão vir sempre depois do verbo. E aí eu coloquei alguns aqui só para vocês relembrarem quais são e deixei em vermelhinho o que foi usado no texto, tá? I, you, he, she, it, we, they, que são os do caso reto,
né, os subject pronouns, e eu tenho me, her, them, us, etc., que são os pronomes do caso oblíquo, os object pronouns. Depois eu tenho os pronomes possessivos, que vocês também aprendem logo no início, quando estão começando a aprender, né, a língua inglesa, que são aqueles pronomes que indicam posse. E aí eu tenho os possessive pronouns e os adjective pronouns, que são os pronomes que exercem a função aí de posse, mas eles dependem. Um vai ser usado com o substantivo e o outro vai ser usado sem o substantivo. E aí eu coloquei alguns exemplos só para vocês lembrarem. Eu tenho my, mine, your, yours, his, it, its, their, theirs e etc, tá? Os pronomes demonstrativos, que servem para demonstrar, mostrar alguma coisa. Eu tenho aí os 4 que vocês também com certeza já conhecem. This, that, these e those, que são aqueles que eu uso para demonstrar, e aí eu tenho aí uma diferença entre eles. Eu tenho um que é usado para falar de coisas perto de mim, que estou falando, e no singular, que é o this. Tenho um para falar de coisas no singular, né? Apontar alguma coisa no singular que está longe de mim que estou falando, that. E o plural de this é these, para coisas então no plural perto de mim que estou falando. E those, para plural também, para coisas que estão longe de mim que estou falando. Os pronomes reflexivos são aqueles que se referem à pessoa que está falando. Então, quando eu falo reflexivo, pensa no espelho, por exemplo, tá? O espelho, ele reflete, não é isso? Você vai ver o seu reflexo no espelho. Então, é como se você estivesse falando de você mesmo, eu mesma, ele mesmo, nós mesmos, etc, tá? Então, eu tenho aí exemplos, myself, herself, yourself, etc. Pronomes indefinidos, o indefinite pronouns, tenho aí alguns, some, someone, any, anyone, something, etc. Então é algum, alguma, alguém, alguma coisa, tá? São pronomes indefinidos. Os pronomes relativos, que eu tenho aí that, who, which, where, etc., para se referir a algo que eu já mencionei antes, tá? E a gente já viu também esses aí em atividades anteriores. Então, eu tenho o that, que é o que, né? A menina que fez todas as lições. Esse que aí se refere à menina, né? Que eu já mencionei ela antes. Pronomes interrogativos são os pronomes, os question words, né? Que vocês já conhecem também, os WH questions. E eu tenho aí como exemplo alguns também. What, where, when, who, e vocês já conhecem vários. Depois a gente viu a classe gramatical aí dos adjetivos, adjectives. Os adjetivos são usados para descrever, qualificar substantivos em inglês. O adjetivo não concorda com o substantivo em número e gênero, e o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Exemplo: a new car, um carro novo, a new house, uma casa nova. Olha aí para vocês verem, eu tenho new e new, igualzinho, não concorda, porque, por exemplo, em português eu falaria, né, como está aí na tradução, um carro novo, o novo aí com o no final, porque o carro é masculino. Uma casa nova, nova com a no final, porque casa é um substantivo feminino. Então, no português, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Já no inglês, o adjetivo não tem flexão, ele não concorda em número e gênero, e ele também vem sempre antes do substantivo, tá? Não é como no português, por exemplo. E aí, o exemplo retirado lá do texto, appropriate footwear, calçado apropriado. Então, o adjetivo aí se refere ao calçado, ele está antes do substantivo, que é o calçado, tá? Logo em seguida, eu tenho aí o substantivo, não. Substantivo é a classe de palavras que nomeia pessoas, coisas, animais, lugares, ideias, ações, qualidades, instituições, etc. E o exemplo retirado lá do texto foi marathon, que é a maratona. Então, o substantivo é tudo que nomeia as coisas.
Menino, chinelo, computador, escola, casa, tudo que tem nome é um substantivo, tá? E por último, eu tenho o verbo, verb, que é a classe de palavras que nomeia, descreve um estado ou uma ação. A maioria dos verbos em inglês é dividida em verbos regulares e irregulares, assim como no português também, né? E aí eu tenho como exemplo retirado lá do texto, finish, que é o verbo terminar. Vocês também já viram uma revisão sobre verbos regulares e irregulares em atividades anteriores. E se precisarem, voltem lá nos vídeos anteriores para vocês reverem essa particularidade aí dos verbos regulares e irregulares, tá? Os regulares são aqueles que terminam com ed no inglês, né? E os irregulares têm aquela lista, né? A sua forma própria, aquela listinha lá famosa que vocês devem dar uma estudada. Eu espero então que essa revisãozinha bem curtinha tenha ajudado vocês em alguma coisa. Espero que tenha ajudado também na atividade. Refaçam se for possível, se precisarem, revejam, né? E não deixem de entregar para seus professores. Se cuidem. Até a próxima!